Nos próximos capítulos de Garota do Momento, importantes reviravoltas vão mexer com o destino de vários personagens. O episódio começa com um momento delicado e decisivo entre Clarice e Beatriz. Com os olhos marejados, Clarice confessa à filha que tomou uma decisão difícil, mas inevitável, vai se separar de Juliano. A revelação deixa Bia surpresa, mas também aliviada. No fundo, ela sempre soube que a relação entre os dois estava baseada em mentiras e manipulações. Enquanto isso, após tantos desentendimentos e mágoas acumuladas, Alfredo e Alfonso finalmente têm uma conversa franca. Os irmãos decidem deixar o orgulho de lado e se reconciliam em um abraço emocionante. O momento é ainda mais tocante quando Alfonso, em tom sereno, revela a Alfredo que está apaixonado por Teresa. Pela primeira vez, ele se permite falar sobre seus sentimentos com sinceridade e deixa claro que não pretende mais fugir do que sente. Em outro núcleo, Basílio surpreende ao entregar a Zélia um conjunto de joias que pertenciam a Clarice. O gesto, no entanto, levanta suspeitas. Por que Basílio teria as joias? E por que entregá-las justamente agora? Zélia aceita o presente com frieza e já começa a traçar seus próximos passos. Ela tenta, sem sucesso inicial, entrar em contato com Geraldo, acreditando que ele pode ser a peça que falta para concluir um acordo importante. Na pensão, Anita, Edu e Guto começam a reconsiderar sua postura em relação a Nelson. Os três, ainda desconfiados, admitem que talvez ele esteja mesmo tentando mudar. As atitudes recentes do rapaz demonstram arrependimento e um esforço sincero para se redimir. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Raimundo, por sua vez, tem uma conversa inspiradora com Edu. Reconhecendo o talento do amigo, ele o incentiva a seguir em frente com sua carreira musical, prometendo apoiá-lo em tudo o que for necessário. A amizade entre os dois se fortalece. Juliano, sempre desconfiado, começa a juntar as peças e deduz que Bia esteve recentemente em Petrópolis. A desconfiança se intensifica quando ele vê Clarice em companhia de Gregório, levantando suspeitas sobre os encontros que ela tem tido às escondidas. Em outro momento tenso, Lígia sente-se mal e levanta uma hipótese que a deixa nervosa. Será que está grávida? A possibilidade a assusta, e ela decide procurar um médico para tirar a dúvida. Na agência, Camila tem uma conversa com a diretoria e pede para permanecer por mais um tempo. Ela argumenta que ainda tem muito a aprender e deseja evoluir antes de seguir outros caminhos. Sua maturidade surpreende e comove os colegas. Por fim, Zélia finalmente consegue contato com Geraldo, e os dois fecham um acordo que promete movimentar os próximos capítulos. Uma aliança está sendo formada, e pode virar o jogo de vez. Alfonso decide ficar no Rio, e Alfredo descobre que o irmão é milionário. Uma reviravolta inesperada vai abalar as estruturas do prédio onde vivem Teresa, Eugênia, Jacira e agora também Alfonso. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, o charmoso mexicano vai protagonizar momentos de tensão, surpresa e revelações que prometem mudar para sempre sua relação com o irmão Alfredo e os demais moradores. Depois de uma breve estadia no Brasil, onde rapidamente conquistou a simpatia de alguns e a desconfiança de outros, Alfonso havia decidido retornar ao México, deixando para trás um misto de saudade e alívio. Sua despedida de Teresa foi marcada por emoção e um certo ar de mistério. Ela chegou a ficar com os olhos marejados, sem saber exatamente o que sentia por aquele homem tão intenso quanto enigmático. Já Jacira, por outro lado, mal conseguiu disfarçar o suspiro de alívio ao vê-lo partir. Desde que soube do rumor de que 3 ex-noivas de Alfonso haviam morrido em circunstâncias estranhas, ela passou a temê-lo em silêncio, mesmo sem provas de qualquer envolvimento dele. Porém, a paz de Jacira e o sossego do prédio vão durar pouco. Na terça-feira, 13, Alfonso reaparece no Rio de Janeiro, e não como visitante. Com um sorriso provocador e postura triunfante, ele anuncia sua volta definitiva ao Brasil. E mais, revela que comprou a cobertura do prédio, um dos imóveis mais disputados da região.
A revelação cai como uma bomba. Os moradores ficam em choque, sem entender como alguém aparentemente tão modesto teria recursos para uma aquisição tão luxuosa. Jacira, em especial, é a que mais sofre com a notícia. Ao ver Alfonso novamente no hall de entrada, com suas malas de couro refinado e óculos escuros dignos de celebridade, ela desmaia de susto. O retorno inesperado do vizinho que ela considerava suspeito é demais para seus nervos. Teresa e Eugênia correm para ajudá-la, enquanto Alfonso observa a cena com um misto de preocupação genuína e divertimento discreto. Mais tarde, reunido com os vizinhos no salão de festas, Alfonso decide abrir o jogo. Sem rodeios, revela sua verdadeira identidade. Ele é o herdeiro de uma das maiores empresas de condimentos do México, a renomada Ojo Ardiente, conhecida internacionalmente por suas pimentas exóticas e molhos picantes. O nome da marca, traduzido como Olho Ardente, é uma referência tanto à intensidade dos produtos quanto à ousadia de seu marketing, que mistura sensualidade e tradição. A confissão transforma a percepção de todos sobre ele. De misterioso forasteiro, Alfonso passa a ser visto como uma figura poderosa, rica e, para muitos, ainda mais intrigante. Teresa fica impressionada, mas tenta esconder o brilho nos olhos ao saber que aquele homem enigmático que tanto mexeu com seus sentimentos é, na verdade, um milionário. Eugênia, sempre ligada nas oportunidades, já começa a pensar nos negócios que poderia propor. Jacira, por sua vez, entra em pânico. Agora, mais do que nunca, acredita que Alfonso pode ser perigoso. Para ela, um homem tão rico e com um passado envolto em segredos só pode estar escondendo algo sinistro. A notícia da volta de Alfonso logo chega aos ouvidos de Sérgio, que não perde tempo e corre para contar tudo a Alfredo. O apresentador de TV, que recentemente teve uma briga feia com o irmão e chegou a expulsá-lo de seu programa por puros ciúmes, fica completamente desnorteado. A revelação de que Alfonso é um milionário o atinge em cheio. Ele se sente humilhado, envergonhado e profundamente arrependido. Nos últimos tempos, Alfredo havia deixado o ciúme falar mais alto. Incomodado com o carisma natural do irmão e sua boa relação com o público, viu em Alfonso uma ameaça à sua popularidade. O ápice do desentendimento aconteceu em pleno estúdio, quando, diante das câmeras, ele humilhou o irmão e mandou que deixasse o local. Na época, ninguém entendeu a reação tão agressiva. Agora, com todas as peças se encaixando, Alfredo percebe o tamanho da injustiça que cometeu. Consumido pela culpa, ele decide que precisa reparar o erro de forma digna. Mas como pedir perdão a um irmão que foi rejeitado publicamente e que agora é um dos homens mais ricos do país? A resposta, ele acredita, está em um gesto grandioso. Alfredo começa a preparar uma surpresa especial para Alfonso, na tentativa de reatar os laços fraternos e mostrar que, apesar dos desentendimentos, ainda existe amor entre eles. Enquanto isso, no prédio, a presença de Alfonso começa a gerar uma série de situações inusitadas. Alguns moradores tentam se aproximar dele por interesse, outros por pura curiosidade. Teresa, dividida entre a admiração e o receio, evita o contato direto, mas não consegue esconder sua atração. Eugênia passa a tentar convencê-lo a investir em um novo projeto de culinária que mistura sabores brasileiros e mexicanos. E Jacira, convencida de que ele é um psicopata, começa a escrever um diário detalhado com todos os passos do novo vizinho milionário. Alfonso, por sua vez, parece se divertir com a situação. Ciente de que sua fortuna causa impacto, ele aproveita para observar quem são os verdadeiros amigos. Ele também não esconde sua mágoa com Alfredo, embora demonstre que ainda sente carinho pelo irmão. Em uma conversa com Teresa, ele confessa: "Meu irmão é um homem orgulhoso, mas tem bom coração. Só não sabe demonstrar. Ainda assim, eu o perdoo. Sempre o perdoei. Mas quero que ele venha até mim por vontade própria, não por obrigação." Nos próximos capítulos, o reencontro entre os irmãos promete ser emocionante. A expectativa gira em torno da reação de Alfonso ao gesto de Alfredo,
e se a relação dos dois poderá ser reconstruída após tantos desencontros e mal-entendidos. Enquanto isso, o prédio onde vivem Teresa, Jacira, Eugênia e agora Alfonso se transforma em um verdadeiro palco de intrigas, suspeitas, declarações e revelações. A presença do milionário mexicano promete virar tudo de cabeça para baixo, e a pergunta que fica no ar é: será que todos estão preparados para o que ainda está por vir? Juliano e Maristela conseguem despistar Bia mais uma vez. Com jogo de cintura e argumentos ensaiados, eles afastam qualquer suspeita da jovem, que tenta a todo custo descobrir a verdade sobre o paradeiro de Clarice. Apesar de desconfiada, Bia não consegue obter nenhuma informação concreta e deixa o local frustrada. Juliano e Maristela, por sua vez, trocam olhares cúmplices, cientes de que ainda precisam manter a farsa por mais algum tempo. Enquanto isso, Raimundo começa a se incomodar com a postura de Camila. A moça tem demonstrado um comportamento cada vez mais instável e provocador, o que tem abalado o equilíbrio emocional de Raimundo. Ele tenta manter a compostura, mas não consegue esconder seu desconforto diante das atitudes de Camila, que parece determinada a testar seus limites. Na casa de Raimundo, Edu desabafa com Celeste. O rapaz confessa que está se sentindo deslocado morando ali, dividindo o mesmo espaço com Raimundo e principalmente com Celeste. Apesar de tentar se adaptar, ele admite que a convivência tem sido difícil e que o ambiente o deixa constantemente tenso. Celeste ouve em silêncio, preocupada com o rumo da relação entre todos da casa. Em outra conversa reveladora, Nelson surpreende Edu ao afirmar que decidiu mudar de vida. Ele declara com firmeza que está disposto a se transformar em um novo homem. Cansado dos erros do passado, Nelson quer recomeçar do zero e pede o apoio do amigo para seguir esse novo caminho. Edu, ainda surpreso, demonstra apoio, mas com certa cautela. Determinado a encontrar Clarice, Juliano vai até a casa de Carmen em busca de pistas. Ele finge estar preocupado com a saúde da ex-modelo e tenta arrancar alguma informação, mas Carmen, desconfiada, responde com evasivas. Mesmo assim, Juliano pressente que está perto de descobrir algo importante. Em Petrópolis, Clarice permanece reclusa, mas seu pensamento está constantemente em Bia. Ela se mostra aflita, preocupada com o que a filha possa estar enfrentando longe dela. A distância e o silêncio imposto pela situação fazem com que Clarice se sinta cada vez mais angustiada. Enquanto isso, em um clima mais leve, Alfonso aparece com uma novidade. Ele acaba de se mudar para a casa vizinha à de Teresa. A notícia surpreende a todos e causa um certo alvoroço no bairro, principalmente em Teresa, que não esperava ver o velho conhecido tão próximo novamente. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Zélia, por sua vez, está decidida a encontrar as joias de Clarice e procura Basílio para pedir ajuda. Ela acredita que ele pode ser a chave para localizar os objetos valiosos e, quem sabe, descobrir mais segredos escondidos por Juliano e Maristela. Por fim, Lígia enfrenta um momento delicado. Teme estar grávida de Raimundo. A dúvida a consome, e ela ainda não teve coragem de fazer um teste. Para piorar sua ansiedade, Bia decide ir até Petrópolis visitar Clarice, sem imaginar os perigos que essa viagem pode trazer. Nelson vai enfrentar as consequências amargas de seu passado. Após anos afastado da família e marcado por traições, mentiras e escolhas egoístas, ele decide dar um passo ousado. Mostrar que mudou e tentar uma reaproximação com os filhos e com sua ex-mulher, Anita. No entanto, o que ele encontra é uma resistência feroz, olhares de desprezo e uma rejeição que o obriga a encarar, de frente, tudo o que causou. Convencido de que merece uma segunda chance, Nelson aparece de surpresa no casamento de Edu e Celeste. Um momento especial, íntimo e aguardado por todos. Ele não foi convidado. Mesmo assim, acredita que sua presença ali, com uma simples intenção de parabenizar o filho, poderia significar um recomeço. Mal sabe ele que está prestes a ser confrontado da forma mais dolorosa possível. O clima de festa muda no instante em que Nelson cruza o salão. Alguns convidados cochicham entre si, outros apenas desviam o olhar. Edu, pego de surpresa, congela por alguns segundos.
Celeste, visivelmente desconfortável, aperta a mão do noivo tentando manter a serenidade. Mas é Lígia, a irmã de Edu, quem rompe o silêncio. Ela se aproxima com passos firmes e olhos cheios de mágoa. Sem permitir que Nelson diga qualquer palavra, ela começa a despejar com fúria contida todas as mágoas guardadas ao longo dos anos. Você tem coragem de aparecer aqui, no dia mais feliz da vida do meu irmão, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse destruído nossa família. Saia daqui, Nelson, você não pertence mais a esse lugar, grita Lígia, a voz tremendo de raiva. O salão se cala. Anita, que observava de longe, apenas baixa os olhos. Nelson tenta argumentar, diz que só quer dar um abraço no filho, mas é em vão. A rejeição é unânime. Constrangido e envergonhado, Nelson acaba sendo escoltado por seguranças contratados para o evento. Do lado de fora, ele se vê sozinho mais uma vez, esmagado pelo peso dos próprios erros. Mas, mesmo humilhado, não desiste. Ele decide provar, para os outros e para si mesmo, que é um homem novo. Nos dias seguintes, Nelson passa a adotar uma série de atitudes que ele acredita mostrarem sua mudança. É visto ajudando um deficiente visual a atravessar a rua, carregando compras para uma senhora de idade, recolhendo lixo da calçada, até mesmo brincando com uma criança em uma praça pública. Guto, seu filho mais jovem, o observa à distância. As cenas chamam a atenção, mas não geram o impacto que Nelson esperava. Em vez de comoverem, causam desconfiança. Para muitos, parece apenas um teatro. Ele está tentando se promover como um novo homem, mas eu conheço bem esse tipo de encenação. Nelson sempre soube como manipular as situações a favor dele, diz Marlene, amiga de longa data de Anita, em uma conversa franca. Anita, mesmo sem querer, concorda. Apesar de ver o ex-marido se esforçando, ela ainda sente o coração pesado, dominado por memórias que não se apagam com boas ações na rua. Pode até ser que ele tenha mudado, mas isso não apaga tudo o que nos fez passar. Ele nos abandonou quando mais precisávamos dele. Me traiu, enganou os filhos, humilhou a família. Como confiar de novo? Desabafa Anita, com lágrimas nos olhos, diante dos filhos. Juliano chega à clínica visivelmente aflito, o coração acelerado pela angústia e pela urgência de resolver a situação. Ele atravessa os corredores frios, tomado pela expectativa de encontrar Clarice. No entanto, ao abrir a porta do quarto onde ela deveria estar, se depara com Beatriz em seu lugar. A surpresa se transforma em desespero. "Cadê a Clarice?" ele grita, fora de si. Beatriz, que fazia parte do plano de troca arquitetado para resgatar a mãe, finge confusão. Juliano, furioso, tenta arrancar respostas, mas ela se mantém firme. Enquanto isso, em um canto mais discreto da cidade, Nelson se encontra com Alfredo em clima de tensão. Sem fazer muitas perguntas, Nelson entrega um envelope recheado de dinheiro ao comparsa, que o recebe com desconfiança. "Você sabe o que fazer", diz Nelson em tom grave, deixando claro que o suborno tem um preço alto. O silêncio e a cumplicidade de Alfredo em tudo o que está por vir. Na clínica, Juliano, percebendo que Beatriz não cederia facilmente, decide usar métodos mais drásticos. Com a ajuda do inescrupuloso Pimenta, arma uma cilada. Juntos, dopam Beatriz, deixando-a inconsciente para tentar descobrir pistas sobre o paradeiro de Clarice. O plano cruel revela o quanto Juliano está disposto a ir longe para recuperar o controle da situação. Antes disso, porém, Juliano teve um embate intenso com Teresa, a governanta que criou Clarice como uma filha. Ele exige respostas, pressiona, grita, mas nem Teresa nem Beatriz, mesmo antes de ser dopada, revelam qualquer pista sobre onde Clarice está escondida. O plano cuidadosamente armado por mãe e filha começa a surtir efeito, confundir, atrasar e desestabilizar Juliano. Enquanto isso, Zélia, em um local seguro, brinda sozinha à inteligência e ousadia de Clarice. Até que, enfim, ela reagiu, comemora, orgulhosa da aliança forjada com Clarice e Beatriz.
Para ela, esse é apenas o começo da derrocada de Juliano. No apartamento de Anita, o clima é de tensão. Guto e Alfredo, acostumados a agir nas sombras, agora sentem o peso da presença constante e ameaçadora de Nelson. Anita percebe que o cerco está se fechando e teme que todos sejam arrastados para um escândalo iminente. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Por outro lado, Bia, ainda se recuperando dos efeitos do entorpecente, tenta retomar o controle das emoções, mas se incomoda ao ver a crescente intimidade entre Ronaldo e Camila. Há algo no olhar dos dois que a perturba, embora ela não consiga explicar exatamente o porquê. Mais tarde, Guto observa Nelson com atenção. O jeito frio, calculista e a maneira como manipula todos ao seu redor impressionam até mesmo ele, que está acostumado com gente perigosa. Determinada a obter respostas, Beatriz enfrenta Juliano e Maristela de frente. Com firmeza e dor nos olhos, ela pergunta: "O que vocês fizeram com a minha mãe?" A tensão explode no ar. Eles se entreolham, pegos de surpresa. A verdade está prestes a vir à tona, e ninguém sairá ileso. Juliano Alencar enfrentará o início de sua derrocada. O vilão, que há meses vinha manipulando os acontecimentos nos bastidores, verá seu castelo de mentiras começar a ruir após uma jogada ousada de Beatriz, que contará com a ajuda decisiva do Dr. Gregório para libertar Clarice da clínica psiquiátrica onde foi internada à força. Depois de recuperar a memória e lembrar detalhes cruciais sobre o assassinato de Valéria, inclusive a imagem de Juliano com as mãos manchadas de sangue, Clarice tornou-se uma ameaça real. O vilão, desesperado para silenciá-la antes que ela revelasse a verdade, recorreu à sua estratégia mais cruel. Pagou para que ela fosse mantida dopada e isolada em uma clínica psiquiátrica sob os cuidados do inescrupuloso Dr. Pimenta. Clarice foi internada sem direito à defesa, sem contato com ninguém. Sob efeito constante de sedativos pesados, a mulher forte e destemida foi reduzida a uma sombra de si mesma. E enquanto Juliano celebrava sua vitória, acreditando ter eliminado o maior obstáculo aos seus planos, Beatriz preparava um contra-ataque arriscado. Convicta de que a mãe não estava doente e que havia sido vítima de uma armação, Beatriz se recusa a aceitar o silêncio imposto por Juliano. Com o coração apertado e o senso de justiça pulsando no peito, ela procura Gregório, o único médico de confiança que poderia ajudá-la. Em um encontro tenso e cheio de segredos, os dois traçam um plano meticuloso para tirar Clarice da clínica sem levantar suspeitas. "Você sabe que se Juliano descobrir, ele não vai poupar ninguém", alerta Gregório, enquanto entrega à jovem uma identificação falsa e a chave do quarto onde Clarice está trancada. Mas Beatriz já não tem medo. "Minha mãe já sofreu demais. Agora é a nossa vez de reagir", afirma com firmeza. Para conseguir acesso à clínica sem chamar atenção, Beatriz se disfarça. Com uma maquiagem caprichada, roupas largas e uma peruca grisalha, ela se transforma em uma idosa frágil, supostamente encaminhada à internação por episódios de confusão mental. Sob o olhar desconfiado dos enfermeiros, ela entra no local como nova paciente do Dr. Pimenta. O reencontro entre mãe e filha é devastador. Clarice está sentada em uma poltrona, o olhar perdido, os ombros caídos. A fala lenta e desconexa denuncia os efeitos dos medicamentos que lhe foram impostos. Beatriz se ajoelha à sua frente, emocionada. "Mamãe, sou eu, a Beatriz. Você vai sair daqui, eu prometo. Só segura firme por mais um pouco." A cena emociona até Gregório, que acompanha tudo à distância, torcendo para que o plano se concretize sem imprevistos. Naquela noite, Beatriz toma uma decisão ousada. Para garantir que Clarice consiga fugir sem levantar suspeitas, ela propõe trocar de lugar com a mãe. "Você vai sair por aquela porta como se fosse uma funcionária qualquer. Eu fico no seu lugar. Promete que só me tira daqui quando ela estiver segura", implora a jovem ao médico. No momento decisivo, Beatriz aguarda a enfermeira do plantão noturno. Quando ela entra no quarto para checar a paciente,
Beatriz está vestida com o camisão da clínica, deitada na cama, os olhos semicerrados. Clarice, com esforço, caminha até a porta, usando um jaleco branco que pegou no armário, como se fosse parte da equipe. Agora é a nossa vez de trocar de lugares, tá bom? Sussurra Beatriz à mãe, antes de vê-la sair pela primeira vez em semanas. Clarice deixa a clínica com o coração aos saltos. Mesmo debilitada, sente a brisa da noite e respira fundo, como se estivesse voltando à vida. Gregório a conduz com discrição até o carro que os espera em uma rua lateral. Já no banco de trás, ela segura forte a mão do médico. Não posso deixar minha filha lá dentro por muito tempo. Ele vai descobrir. Enquanto isso, Juliano começa a desconfiar de que algo está errado. Um telefonema fora de hora do Dr. Pimenta o deixa inquieto. A paciente está estranha. Mudou o comportamento. Não parece mais tão sedada quanto antes. O vilão não perde tempo. Manda um funcionário de confiança ir até a clínica verificar pessoalmente. Mas quando o comparsa chega, já é tarde. Clarice não está mais lá. E a Beatriz, disfarçada na cama, já deu sinais de que não é quem deveria ser. O escândalo é iminente. Juliano, ao ser informado do ocorrido, fica pálido. Pela primeira vez, treme. Como isso aconteceu? Como ela escapou? Grita, arremessando objetos contra a parede do escritório. O baque é pesado. Juliano sabe que, com Clarice em liberdade e em posse da memória recuperada, seu império de mentiras está com os dias contados. Ele tenta tomar providências imediatas, procura Pimenta, ameaça Gregório, mas o estrago já está feito. Clarice reaparece, e não mais como vítima. Dias depois, ela surge diante de Juliano, firme, sóbria, dona de si. Achei que nunca mais fosse olhar na sua cara, Juliano. Mas agora quem vai acabar internado é você. Só que não vai ser em clínica, não. Vai ser na cadeia. Ele tenta disfarçar, manter a pose, mas a presença dela o desmonta por completo. Clarice dá o primeiro passo de uma nova fase de sua jornada. Não apenas sobreviver, mas fazer justiça. Juliano, enfim, começa a pagar o preço por tudo que fez. E a queda está apenas começando. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Gregório finalmente consegue colocar em prática seu ousado plano e resgata Clarice da clínica onde ela havia sido internada à força. Com o apoio de Beatriz e de um médico cúmplice, ele conduz a operação com cautela, garantindo que Clarice escape em segurança daquele lugar opressor. Exausta e ainda abalada com tudo o que viveu, Clarice é levada para a casa de Teresa, onde recebe cuidados e começa a tentar se reerguer. Lá seu pensamento é tomado por preocupação com Beatriz, sua filha, que continua nas mãos dos inimigos. A angústia a consome, e ela teme que algo pior aconteça à jovem. Enquanto isso, Maristela, cada vez mais acuada com a aproximação da verdade, decide agir com frieza. Em um de seus eventos da alta sociedade, ela chama Miranda para uma conversa à parte e, com voz firme e ameaçadora, deixa claro que qualquer mulher da elite que ousar tomar o partido de Clarice sofrerá as consequências. Ameaças veladas e olhares gélidos são lançados a Miranda e às outras amigas da antiga roda social de Clarice, forçando-as ao silêncio. Em outro ponto da cidade, Bia não esconde seu incômodo ao ver a aproximação entre Ronaldo e Camila. Tomada pelos ciúmes, ela trama uma armadilha contra a rival, com a intenção de afastá-la de vez do rapaz. Seu plano envolve uma acusação falsa e um bilhete anônimo que poderá colocar Camila em maus lençóis, tudo friamente calculado para deixá-la desacreditada aos olhos de Ronaldo. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. No casarão dos Montes, Alfonso toma coragem e revela a verdade a Alfredo. Eles são irmãos. A revelação surpreende Alfredo, que jamais desconfiou do laço sanguíneo entre os dois. A confissão vem carregada de emoção, e Alfonso explica os motivos que o fizeram guardar esse segredo por tanto tempo. Enquanto isso, Basílio e Beto se movimentam nos bastidores. Com informações sigilosas e apoio de aliados, eles se preparam para invadir a clínica e resgatar Beatriz. O plano é arriscado, mas ambos sabem que é a única forma de salvar a jovem das garras de Juliano e Maristela. Na casa de Vera, o clima é de alegria. Ela e Lígia se unem para preparar Celeste para seu grande dia. A noiva, emocionada, veste-se com a ajuda das duas, que se revezam entre ajustes finais e palavras de carinho. Do lado de fora, escondido entre as árvores, Nelson observa a cerimônia à distância.
Seus olhos marejados revelam a dor de quem ama em silêncio. No final, Juliano, cada vez mais pressionado pelos acontecimentos e por possíveis traições dentro de seu círculo, decide agir. Ele procura Clarice pessoalmente. O que ele deseja ninguém sabe ao certo: reconciliação, chantagem ou vingança. O passado sombrio de Maristela voltará a assombrá-la de forma avassaladora. A vilã, que até então acreditava ter enterrado seus maiores segredos junto com o corpo de Valéria, será surpreendida por um fantasma que retorna para cobrar caro pelo silêncio. Geraldo, seu antigo capanga, reaparece misteriosamente e coloca em risco tudo o que ela construiu com base na mentira e na chantagem. Tudo começa com mais uma tramóia de Zélia, que segue obcecada em desestabilizar os Alencar e atingir Clarice. Fingindo ser a rival, Zélia tenta vender joias em uma tradicional joalheria da cidade, mas é reconhecida por um funcionário atento, que alerta discretamente os donos da loja. A notícia logo chega aos ouvidos de Juliano, que se une à mãe para dar um flagra na impostora. Maristela, curiosa e desconfiada, acompanha o filho até a região onde a joalheria está localizada. Eles ficam de tocaia e não demora até verem Zélia saindo do local às pressas, olhando para os lados como quem teme ser seguida. Os dois decidem segui-la discretamente. A surpresa acontece quando Zélia entra em um bar de beira de estrada e se encontra com um homem encurvado, de aparência desgastada, mas que Maristela reconhece instantaneamente. É Geraldo. Seu corpo congela diante da cena. A visão daquele homem a faz voltar no tempo, para a noite em que Valéria desapareceu. Geraldo havia sido o encarregado de sumir com o corpo da jovem, depois que Maristela tramou sua morte para proteger os próprios interesses. O combinado era claro: silêncio eterno e uma boa quantia em troca. Depois disso, ele simplesmente sumiu, e ela assumiu que ele estivesse morto. Mas agora, ali, diante de seus olhos, estava ele, vivo, e aparentemente envolvido com Zélia. Maristela pede que Juliano permaneça no carro. Com os olhos fixos em Geraldo, ela desce do veículo com passos firmes, mas o coração acelerado. Ao entrar no bar, dirige-se diretamente ao balcão, de onde observa os dois conversando em uma mesa nos fundos. Ela finge naturalidade enquanto fala com o dono do estabelecimento. "Aquele homem ali está acabado, não é?" Comenta em tom casual, tentando disfarçar a tensão. O homem atrás do balcão apenas dá de ombros, dizendo que ele aparece de vez em quando para beber e sempre some por semanas. Maristela então toma coragem e caminha em direção à mesa. O som dos saltos no chão de cimento atrai a atenção de Zélia, que se vira com um sorriso debochado. Já Geraldo, ao ouvir a voz firme da antiga patroa chamando por ele, fica paralisado. Pálido, abaixa o copo e engole em seco. "Você devia estar morto!" dispara Maristela, sem rodeios, com os olhos cravados no homem. Mas, pelo visto, fantasmas também gostam de reaparecer quando sentem o cheiro do dinheiro. Zélia observa a cena com um misto de surpresa e diversão. Maristela, então, exige saber o que ele está fazendo ali e o que anda tramando com sua nova amiguinha. Geraldo tenta se recompor e responde com desdém. "O mundo gira, dona Maristela, e as contas não se pagam sozinhas." É nesse momento que ele vê uma oportunidade. Com o olhar calculista, propõe um acordo. Manterá a boca fechada sobre o passado, inclusive sobre Valéria, se ela pagar uma quantia considerável. Maristela nem hesita. Oferece o dobro do que Zélia prometeu, exigindo lealdade absoluta e, acima de tudo, silêncio. "Você está mais caro do que antes, mas ainda sabe ser útil", diz ela, com desprezo. No dia seguinte, Maristela se encontra com Geraldo em um terreno abandonado e entrega uma mala com dinheiro vivo. Ele, aparentemente satisfeito, agradece e garante que desaparecerá de novo. Mas a vilã, ainda que aliviada, permanece inquieta. Mais tarde, ao receber informações de que Zélia anda fazendo perguntas sobre Valéria e tentando descobrir o paradeiro do corpo, Maristela entende que o perigo não passou. Pelo contrário, a ameaça pode estar mais próxima do que nunca. Decidida a confrontar a rival, ela invade o apartamento de Zélia sem avisar. A loira, tranquila, está se servindo de uma taça de vinho quando Maristela surge como um furacão. "Você realmente achou que ia me enganar com aquele joguinho barato?" rosna Maristela. Zélia, irônica, solta uma gargalhada. "Calma, querida. Seu capanga já sumiu de novo. E mais, vendeu a casa onde estava escondido."
Parece que ele resolveu fazer a própria fortuna com os segredos que vocês enterraram juntos. O tom debochado de Zélia tira Maristela do sério. Ela se aproxima, ameaçadora. Você não faz ideia do que sou capaz de fazer se continuar mexendo com isso. Mas Zélia nem se intimida. Dá um gole no vinho, cruza as pernas e diz: E você não faz ideia do que eu já descobri, querida. Talvez seja a hora de começar a cavar buracos. Mas não para esconder corpos, e sim verdades. Maristela sai dali furiosa, sentindo que o cerco está se fechando. A aparição de Geraldo foi apenas o primeiro sinal de que o passado está prestes a vir à tona. E desta vez, nem dinheiro nem ameaças serão suficientes para impedir que a verdade seja revelada. A atriz, determinada a salvar Clarice, engana o enfermeiro Pimenta com uma história convincente e consegue acesso ao quarto onde a amiga está internada. Disfarçada e com os nervos à flor da pele, ela finge ser uma nova médica da equipe da clínica psiquiátrica. E sem levantar suspeitas, se infiltra nas dependências do local. Ao encontrar Clarice, visivelmente abatida e desorientada pelos medicamentos, Beatriz promete que vai tirá-la dali custe o que custar. Enquanto isso, Maristela se vê encurralada. Após a série de escândalos que abalaram sua imagem, ela procura apoio político e financeiro em Geraldo, um aliado oportunista e calculista. A aliança entre os dois causa burburinho nos bastidores da perfumaria carioca. No entanto, nem tudo sai como Maristela esperava. Ela tenta se reaproximar de suas amigas da alta sociedade, mas é friamente ignorada. Sentindo o peso da rejeição e do isolamento social, ela se desespera. Pela primeira vez, Maristela percebe que talvez tenha ido longe demais em suas jogadas de poder. Do outro lado da cidade, Camila deixa claro para Ronaldo que não está em busca de um relacionamento sério. Quero só me divertir, nada mais, diz ela com um sorriso provocador, deixando Ronaldo intrigado. Ele, por sua vez, se vê dividido entre o charme impulsivo de Camila e a memória dos sentimentos que nutre por Beatriz. A tensão aumenta quando Bia, ao ver Ronaldo e Camila juntos, não consegue esconder o incômodo. O ciúmes lateja silencioso dentro dela, mesmo que tente disfarçar. Enquanto isso, Raimundo surpreende Celeste e Edu com uma proposta inesperada. Quer que os dois oficializem o relacionamento com uma cerimônia religiosa. A sugestão deixa o casal emocionado, mas também inseguros diante das incertezas do futuro. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. No entanto, o clima de expectativa e reviravoltas ganha um tom sombrio quando Geraldo misteriosamente desaparece. Seus contatos não conseguem notícias, e a ausência levanta suspeitas sobre um possível golpe ou uma retaliação de inimigos ocultos. Maristela, que havia selado uma aliança recente com ele, começa a temer estar envolvida em algo ainda mais perigoso. Enquanto isso, Jacira, percebendo a aproximação entre Alfonso e Teresa, decide intervir. Em uma conversa sincera, mas dura, ela pede que Alfonso se afaste de Teresa para evitar ainda mais sofrimento. A tensão entre os três cresce, alimentada por ressentimentos do passado. Determinação e coragem definem Beatriz, que não mede esforços para salvar Clarice. Ela começa a planejar cuidadosamente a fuga da amiga da clínica psiquiátrica, enfrentando todos os perigos que esse resgate poderá trazer. Para Bia, já não há volta, e o que está por vir promete mudar o destino de todos. Maristela está mais perigosa do que nunca. Em Garota do Momento, a vilã vai mostrar novamente até onde é capaz de ir para proteger seus segredos e manter o controle absoluto sobre tudo e todos. Depois de participar diretamente da trama que resultou no desaparecimento de Valéria, ajudando Juliano a silenciar uma das principais ameaças ao seu império, Maristela volta a agir nas sombras, desta vez com as mãos ainda mais sujas de sangue. Sua nova vítima será Geraldo, um homem que sabe demais e representa um risco iminente aos planos da Megera. Dono de informações comprometedoras e testemunha de detalhes cruciais sobre os bastidores da armação contra Clarice, Geraldo começa a ser visto por Maristela como uma bomba-relógio prestes a explodir. Tudo começa quando Maristela o convoca para uma reunião discreta em seu escritório, na sede da perfumaria carioca. O encontro, a princípio, parece amistoso. A empresária o recebe com um sorriso calculado, oferece café e logo puxa assunto com uma falsa cordialidade. Em cima da mesa, um maço de dinheiro cuidadosamente embalado é colocado diante dele.
Considere como um agradecimento pela sua lealdade, diz ela, fingindo generosidade. Geraldo, desconfiado, ouve em silêncio. Maristela continua. Fala sobre oportunidades, sobre uma possível vaga dentro da empresa.